Salve, querido primo distante, tranquilo? O assunto de hoje pode ser um tanto indigesto para algumas pessoas, alguns pesquisadores, mas enfim, fazer o que, né? Quando eu comecei a minha pesquisa, eu ouvi um amigo meu que pesquisou uma parte da família que tem algum tipo de relação também com a minha, e ele falou as seguintes frases para mim, assim, que a pesquisa da família dele, dos mais antigos da família dele, que já é uma pesquisa bem estruturada já, que já tem décadas de pesquisa, enfim, da importância das mulheres e dos homens dentro da pesquisa. Então, por exemplo, os homens, eles trabalhavam, essa família trabalhava a pesquisa genealógica somente dos homens, porque as mulheres só eram consideradas da família até o momento do casamento. A partir do casamento, ela trocou de sobrenome e deixou de ser da família. E aí entra um questionamento que depois eu fui aprendendo. Na época eu já não concordei muito com isso. Ele não concordava também, né? Mas ele dizia que eles faziam. Mas eu já não concordo com esse pensamento, né? De as mulheres somente fazerem parte da tua genealogia enquanto solteiras, né? Pra mim não faz muito sentido isso. Continua não fazendo nenhum sentido. Eu, inclusive, quando eu montando a minha árvore genealógica, eu faço questão de deixar as mulheres com o sobrenome de solteira. Eu coloco, lógico, o sobrenome de casada, porque, enfim, se outra pessoa procurar pelo sobrenome de casada, ela consegue localizar, né? Mas eu deixo o sobrenome de solteira também, eu deixo das duas formas. Um exemplo que eu acho muito estranho, que é quando você procura um índice de algum livro, então vamos, por exemplo, um índice de nascimento. Quando você localiza o índice de nascimento, você localiza, falando das mulheres, você localiza o nome dela com o sobrenome de solteira, óbvio, né? Porque recebeu o sobrenome do pai. Beleza, tranquilo. Então é fácil esse processo. Quando você vai localizar o casamento, você não localiza no índice o nome da mulher, você localiza sempre pelo nome do homem. Sempre, quer dizer, pode existir exceções, né? Eu ainda não encontrei, mas pode ser que exista. Mas você localiza sempre pelo nome do homem. Então, o nome da mulher é Maria e casou com o Antônio. Você vai ter que procurar na letra A. Só que se você não sabe com quem ela casou, você vai ter que olhar o índice inteiro, né? Para procurar pelo nome do homem para ver se encontra ela. Então já é enfim, estranho. E o pior ainda é quando você está procurando uma certidão de óbito, né? Porque, opa, cai. Se você não sabe com quem ela casou, então você está fazendo uma descendência dos irmãos, por exemplo, do seu avô. Você sabe que existia a Maria ali, mas você não sabe se ela casou, enfim, você às vezes não sabe por qual sobrenome procurar, porque aí você vai encontrar Maria, mas se você não encontra pelo sobrenome de solteiro, qual seria o sobrenome de casada dela, se você não tem essa informação, né? Então, perdeu-se totalmente a identidade dela. Você só vai conseguir essa informação do óbito dela se você tiver o sobrenome de casada. Então você vai ter que ter essa informação do casamento para poder saber qual é, na real, a certidão de óbito dela, procurando o sobrenome de casada e não mais de solteiro. Bom, essa questão de alterar o sobrenome dá muito pano para manga, não é a ideia desse vídeo entrar nisso, mas estou falando das dificuldades que a gente encontra e do fato de eu não concordar com esse tipo de pesquisa, que existem diversos genealogistas que fazem a pesquisa pelo lado somente masculino, né? Ignorando parte da vida das mulheres. Eu não consigo nem imaginar eu fazendo a minha pesquisa sem fazer a pesquisa desses ramos femininos, porque foi através de diversos ramos femininos que eu consegui outras informações sobre outros antepassados meus. Então foi através, por exemplo, de uma irmã, de um bisavô meu, que eu tive informações sobre meu trisavô, que eu não tinha até então. Então, se eu não tivesse feito essa pesquisa feminina também, que é óbvio, para mim é óbvio ter que fazer ela, eu não conseguiria avançar em outros aspectos na minha ascendência. Então, esse vídeo, se você concorda, que bom. Se você não concorda, enfim, que bom. Mas enfim, é isso. Valeu!